pessoal, vamos começar mais uma resolução de listas da disciplina de Matemática Discreta. Essa lista que nós vamos trabalhar agora é referente à aula de métodos de demonstração. Métodos de demonstração é um assunto fundamental dentro do campo da matemática discreta e que é explorado ao longo de toda a disciplina. Vamos para a nossa lista. Essa lista contém algumas questões, se não me engano são 6 ou 7 questões ao todo, e nós iremos trabalhar nela tanto questões relacionadas a métodos de demonstração por demonstração direta, como também demonstração por contraposição e demonstração por negação ou por absurdo. Nossa primeira questão, ela diz o seguinte: dê uma demonstração direta, ou seja, aquela demonstração do tipo se P então Q. O enunciado é o seguinte: sejam A, B e C números inteiros. Se A divide B e A divide C, então A divide B vezes C. Lembre que você deve usar a definição da relação divide na sua demonstração. Então, nesse caso aqui, essa demonstração, ela é uma demonstração em que você deverá utilizar definições. Então, a partir das definições, você vai desenvolver a sua demonstração. Em um determinado ponto da demonstração, você também usará conhecimentos de álgebra. Então, observemos a nossa resposta. Então, usaremos a definição de divisibilidade. A divisibilidade é justamente simbolizada por essa barra vertical. A notação A divide B significa que existe um inteiro K, tal que B é igual a vezes K para um K inteiro qualquer. De forma análoga, A divide C significa que existe um inteiro M, tal que C é igual a vezes M. Então, é importante frisar aqui que nessa definição nós utilizamos as letras K e M para demonstrar, para denotar que são números diferentes. Continuando aqui. Dados. A divide B, ou seja, B é igual a vezes K para algum inteiro K. A divide C, ou seja, C é igual a vezes M para algum inteiro K. Então, são esses os dados que a gente tem. O que nós vamos fazer agora? Agora queremos provar que A divide B vezes C, ou seja, que existe algum inteiro N tal que B vezes C seja igual a vezes N. Multiplicando as expressões de B e C, então é aqui a parte que eu falei que nós iremos empregar um pouco de álgebra. Então nós temos aqui, multiplicando as expressões B vezes C, teremos A vezes K vezes A vezes N. Ou seja, A vezes K e A vezes N mantém a igualdade B vezes C igual a. Então esse A vezes K, A vezes M, né, preserva essa igualdade. Colocando A em evidência, né, A vezes A igual, vezes K vezes M, teremos a seguinte construção. Né? Podemos observar aqui que A divide B vezes C, pois B vezes C é igual a vezes K vezes M, onde A vezes K vezes M é um número inteiro qualquer, provando que A divide B vezes C. Então, essa demonstração, ela nos mostra como por meio da definição da relação divide, nós podemos chegar a essa conclusão. Que conclusão é essa? Só voltando aqui para ficar bem claro para vocês. Né? Nós temos aqui uma afirmação, seja A vezes B, A, B e C números inteiros, seja A divide B e A divide C, então A divide B vezes C. Ou seja, nós estamos assumindo que é verdade que A divide B e que A divide C. Então, dado isso que é verdade, então conclui-se que A divide B vezes C. Só que aí nós, por meio da demonstração, nós mostramos que realmente essa conclusão ela é válida. E vejam que a demonstração nada mais é do que uma argumentação logicamente encadeada. Bom, vamos continuar com nossa resolução. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão é dito que
dê uma demonstração direta. Então, uma demonstração semelhante àquela que a gente acabou de trabalhar na questão 1. Sejam A, B e C, números inteiros, sejam A divide B e B divide C. Então, A divide C. Observe que, semelhante à questão anterior, nós iremos trabalhar aqui também com a relação divide. Lembrando que a relação divide, ela diz o seguinte, a definição dela diz o seguinte, que B, né, é igual a A vezes um K inteiro qualquer, certo? Então, isso daqui é a nossa relação divide, ela é bem definida. Então, nós iremos trabalhar com a mesma relação e com a mesma definição. Então, observe que nós assumimos que A divide B e que B divide C. Então, o que é que a gente quer? A gente quer provar que A divide C. Ou seja, nós estamos trabalhando com a transitividade da relação divide, certo? Então, vamos lá. Novamente, usaremos a definição de divisibilidade. Sabemos que A divide B, ou seja, B é igual a A vezes K, que foi o que eu acabei de falar anteriormente, para algum inteiro K. E que B divide C, ou seja, C é igual a B vezes N. Então, vejam que nessas definições, nós estamos simplesmente dizendo o que é B e o que é C. B é A vezes K e C é B vezes N, correto? Bom, queremos provar que A divide C, ou seja, que existe um inteiro N tal que C é igual a A vezes N. Certo? Então, a gente quer chegar nesse ponto aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos empregar um pouco de álgebra. Então, substituindo B igual a A vezes K na equação de C, né? Certo? Então, nós teremos o quê? C é igual a A vezes K vezes M, né? Então, A vezes K é justamente o valor de B, né? Certo? Então, aqui nós temos na equação C, a gente pega o valor de B e substitui por essa A vezes K, certo? Isso tudo aqui preserva a igualdade. E aí a gente chega a esse ponto, A igual a K vezes M. Como a gente sabe que um inteiro vezes outro inteiro qualquer continua sendo inteiro, né? Então, conclui-se que, né, aqui K vezes M é um número inteiro, que significa que C é igual a A vezes K vezes M. Assim, provamos, né, como queríamos demonstrar, ou o famoso CQD, que realmente a assertiva estava correta. Nessa próxima demonstração, nós iremos trabalhar com a questão da definição de números pares. Certo? Então, ele diz o seguinte, demonstre que a soma de dois números inteiros pares é par. Então, é isso que a gente quer provar. Certo? Bom, a gente aprendeu na escola que se eu tenho dois números inteiros e se eu somá-los, eu vou obter um outro inteiro também. Certo? O ponto aqui, quando a gente trabalha com demonstrações, é o lance de provar. Como foi dito várias vezes nas nossas aulas de lógica matemática, lá no primeiro período, que em matemática a gente não trabalha com fé, a gente trabalha com demonstração. Então, aquilo que você afirma, você precisa provar. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, isso daqui é uma afirmação. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos provando essa afirmação. Então, veja bem. Seja x e y dois números inteiros pares. Observe que toda vez que a gente vai começar uma demonstração, nós estabelecemos algumas digamos assim, verdades, né? Alguns pontos de partida. Nesse caso aqui, nós estamos dizendo que x e y são inteiros pares. A gente precisa partir de algum lugar. Por definição, né, um número inteiro é par se pode ser escrito da forma 2n, onde n é um número inteiro. O que nós acabamos de fazer aqui? Nós simplesmente apresentamos a definição de um número inteiro. Então, essa é uma demonstração direta que usa como recurso a definição de um determinado número. Então, a gente vai encadeando os argumentos, né, de maneira lógica e até chegar na nossa conclusão. Então, podemos escrever x é igual a 2k. Então, aqui eu estou dizendo que se eu tenho dois números inteiros e são pares, o x ele pode ser escrito dessa maneira. Né? Observe essa igualdade, onde k é um inteiro qualquer. E o y é escrito dessa maneira. Y é igual a 2 vezes n. Da mesma forma que na primeira questão nós utilizamos k e m para
deixar bem claro que se tratam de dois números diferentes, né, a gente continua utilizando isso aqui, onde m é um número inteiro. Agora, somando x e y, o que a gente vai fazer aqui? Nós simplesmente, vamos só levantar aqui um pouquinho mais, nós simplesmente vamos preservar uma igualdade, ou seja, eu quero somar x e y, mas quem é x e quem é y? Ora, x é 2 vezes k, y é 2 vezes m. Então, é perfeitamente possível fazer isso aqui, certo? 2 vezes k mais 2 vezes m, isso mantém a igualdade. Colocamos o 2 em evidência e aí nós temos 2 vezes k mais m. Ora, a gente sabe que a soma de dois números inteiros vai resultar num inteiro também. Essa é uma propriedade já bastante conhecida. Então, isso daqui preserva a definição de número par. Então é o seguinte, para a gente concluir, como k mais m é um número inteiro, né, pois a soma de dois inteiros é um inteiro, que acabei de falar, podemos concluir que x mais y é divisível por 2, ou seja, x mais y é par. Então, chegamos aqui no final e demonstramos a proposição anterior. Bem, passemos agora para a quarta questão. Na quarta questão, nós também trabalhamos com a soma de um número inteiro par, só que agora um inteiro par e um inteiro ímpar. Iremos, mais uma vez, trabalhar com definições. É uma demonstração direta e que usa as definições de pares e de ímpares na construção da demonstração, certo? Então, a gente sabe que se eu somar um inteiro par e um inteiro ímpar, eu vou obter um inteiro ímpar. Bom, tudo isso foi aprendido na escola, todo mundo sabe, mas sim, realmente é isso? Então vamos provar que realmente é. Então é isso que nós vamos fazer. Da mesma forma que fizemos na terceira questão, nós começamos nossa demonstração, dizendo o que nós temos, quais são as peças com as quais nós vamos trabalhar. Seja um x um inteiro par e y um inteiro ímpar. Então está bem definido aqui quem é x e quem é ímpar. Quem é x e quem é y, desculpa. Assim, podemos escrever x é igual a 2 vezes k, onde k é um inteiro qualquer, e y é igual a 2 vezes m mais 1. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a definição de número ímpar, certo? Na nossa aula de definição, eu falei para vocês a importância das definições em matemática e como elas costumam ser bastante rigorosas. Em matemática, quando você define algo, ou esse algo é ou não é, não tem um meio termo, tá certo? Bom, agora a gente vai somar x e y. Então aqui é que a mágica acontece. Observem bem. Vou levantar aqui um pouquinho. Então nós temos o seguinte. Da mesma forma que a gente fez na questão anterior nós tínhamos a soma de dois inteiros pares. Aqui nós vamos somar um inteiro par e um inteiro ímpar. Então eu tenho que pegar quem é x? X é igual a 2 vezes k. Então isso daqui é x. E quem é y? É 2 vezes m mais 1. Então isso daqui é o y. E assim a gente preserva essa igualdade. Logo, eu coloco 2 em evidência, faço aqui uma manipulaçãozinha algébrica trivial, coisa que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, certo? E nós chegamos aqui, 2 vezes um inteiro qualquer mais 1. Isso daqui não é bastante familiar para você? O que é isso? A definição de número par. Então observe que assim a gente preserva essa igualdade, ok? Então note que k mais m é um inteiro par, o que significa que 2 vezes k é um número inteiro, é um número par. Assim, x mais um número par mais 1 é ímpar, ok? Muito fácil. Sigamos agora para a nossa quinta e penúltima questão dessa lista. Essa lista é bem pequenininha, mas ela é bastante rica e bem interessante. Nas demais listas de exercícios, vocês vão ver que nós aqui e acolá vamos trabalhar com algum tipo de demonstração, porque a demonstração, como eu havia falado no início dessa explicação, desse vídeo, ela faz parte do contexto da matemática discreta. Então vamos lá, mais uma demonstração a respeito de somas de números, de inteiros. Então demonstre que a soma de dois números inteiros ímpares é par. Então é essa digamos assim, a verdade que eu quero provar. Será que dois números inteiros ímpares é par? Todo mundo aqui sabe que é.
mas a gente vai provar por meio de um argumento lógico, da construção de um argumento logicamente encadeado, que realmente é. E vamos lá. Seja x e y dois inteiros ímpares. Né? Então, como sempre, a gente define o nosso escopo, né? O que é que o nosso, digamos assim, nosso território, certo? Por definição, é interessante usar essa expressão por definição sempre que você faz uma demonstração que utiliza isso, para deixar claro para o leitor que você está usando uma definição, que isso daqui, ó, um número inteiro pode ser escrito na forma um número inteiro ímpar pode ser escrito nessa forma, é justamente a definição de inteiro ímpar. Então aqui você está dizendo para quem está lendo a sua prova, a sua demonstração, de onde é que veio essa daqui, que isso daqui é uma definição, certo? Onde k é um número inteiro. Então podemos escrever x é igual a 2 vezes k mais 1, onde k é um número inteiro. Tá, beleza, definimos o x. E o y? O y, no caso, vai ser igual a 2 vezes m mais 1. Mais uma vez, ó, número k, uma letra k e uma letra m, para deixar claro para o leitor que se trata de números diferentes, que x e y são números diferentes, correto? Bom, agora somando x e y, nós temos que x mais y é igual a 2 vezes k mais 1, mais 2 vezes m mais 1. Ora, a gente deixou bem claro que essa soma aqui é x e que y é essa soma aqui, essa construção aqui. Então, isso daqui é uma outra forma de ver x e isso daqui é uma outra forma de enxergar y. Ora, colocando dois em evidência, somando as duas expressões, colocando dois em evidência, nós vamos ter isso aqui. Bom, como a gente sabe que k mais e mais 1 é um número inteiro, né? Nós podemos concluir que x mais y é divisível por 2, certo? Ou seja, x mais y é par, que é justamente o que nós queríamos demonstrar, né? O famoso CQD, ok? E agora a gente vai para a última questão dessa lista. Antes da gente chegar na última questão da lista, eu gostaria de frisar bem que desejo que os meus alunos que estão corrigindo suas listas através desses meus vídeos, né, que eles verifiquem mesmo se a resposta que eles conseguiram alcançar bate com a minha, se é diferente, se for diferente, que leve para a sala de aula para a gente poder discutir. Pode ser que eu tenha errado, pode ser que você tenha descoberto uma maneira diferente de demonstrar, de apresentar a solução. Porque demonstração não existe assim uma maneira única de você demonstrar, né? Aqui a gente só usa demonstrações diretas. Eu achei que eu tinha trabalhado nessa lista de demonstrações por contraposição, demonstrações por negação, mas realmente eu só utilizei demonstração direta, certo? Então vamos aqui para a nossa última questão. Bom, vamos aqui baixar um pouquinho para a gente ver. Vamos lá. A sexta questão, ela diz o seguinte. Escreva a demonstração. Ah, pronto, eu pensei que eu não tinha trabalhado com nenhuma demonstração por contradição. Está aqui uma com contradição. Escreva a demonstração por contradição da seguinte sentença. Sejam x e y números inteiros. Né? Se x e y satisfazem a equação 3x mais 5 vezes y igual a 153, então x é ímpar ou y é ímpar. Então vejam bem, nesse caso aqui, a nossa afirmação, né, a nossa sentença que a gente quer demonstrar é essa, que afirma, né, que assume que x e y são números inteiros, não estou dizendo que eles são ímpares ou pares, são apenas números inteiros, e aí eu coloco uma condicional. Se x e y satisfazem a equação, né, então x é ímpar ou x é ímpar, né, certo? Um deles deve ser ímpar, ok? Então vejam que aqui é uma disjunção, certo? Então eu estou assumindo, né, de acordo com essa minha sentença condicional, que se o x e o y satisfazem essa equação aqui, 3x mais 5y igual a 153, um deles deve ser ímpar, certo? A gente sabe, pelos nossos estudos lá da lógica matemática, que uma disjunção ela é verdadeira
ou os dois disjuntivos são verdadeiros ou apenas um deles é verdadeiro, ok? Então vamos adiante aqui. Bem, como é que a gente vai responder isso aqui? Nós vamos utilizar a prova por contradição. Na prova por contradição, o que é que nós temos? A gente nega a conclusão e tenta obter uma contradição, certo? Então a gente assume que a contradição da nossa assertiva, né, nossa proposição, e a negação, desculpa, e aí a gente tenta obter uma contradição. Então vejam bem, vamos usar o método da prova por contradição. Para isso, assumimos o contrário da definição original. É isso que eu estava querendo dizer. Então a gente assume o contrário da definição, da afirmação original, né? Ou seja, que ambos x e y são pares, né? Nesse caso aqui, observe bem, nós inicialmente a gente diz que eles são números inteiros, né? E aí a gente está assumindo que um deles é par, ou ambos são pares, ímpares, desculpa. Então a gente vai estar dizendo que eles são pares, certo? Então veja bem, aqui na nossa conclusão, a gente diz, ó, x é ímpar ou y é ímpar. Então, ou os dois são ímpares, ou um deles é ímpar, mas enfim, nós vamos assumir o contrário disso aqui, certo? Então, se x e y são números pares, então nós podemos escrever x é igual a 2k, y é igual a 2 vezes m, então tudo isso aqui já é velho conhecido de vocês. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir na equação, certo? O x e o y. A equação é essa daqui. Ora, a gente sabe que esse 153 é um número ímpar, ok? Guarde essa informação. Então, onde tiver x, nós vamos botar 2k. Onde tiver y, nós vamos botar 2m. Fazemos, né, 3 vezes 2 igual a 6, 5 vezes 2 igual a 10, e aí obtemos isso daqui. Bom, observe bem o que é que a gente, qual foi o resultado que a gente chegou, certo? Para um pouquinho aí para pensar, ok? Então, vejam que 6 vezes k mais 10m, né, ela é divisível por 2. É fácil perceber. Mas o lado direito ele é ímpar. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dizendo que esse lado aqui, que é um número par, eu estou igualando ele com esse outro lado, que é um número ímpar. Aí que está a nossa contradição. Que eu disse para vocês que no método da prova por contradição, a gente começa assumindo o contrário da afirmação e vai desenvolvendo uma prova direta até encontrar uma contradição. E aí a gente encontrou a contradição. Se por acaso a gente não encontrar essa contradição, significa o quê? Que aquilo que nós estamos tentando provar não é válido, certo? Continuemos aqui. Isso é uma contradição, já que um número par não pode ser igual ao número ímpar. Totalmente absurdo, correto? Portanto, a nossa suposição de que x e y ambos são pares é falsa, né? Ok? Isso implica que pelo menos um entre x e y deve ser ímpar, o que conclui a demonstração, certo? Então vejam que lá no início foi dito que né, a afirmação ela diz o seguinte: então x é ímpar ou y é ímpar. Como é uma disjunção, ambos podem ser ímpar, ou um pode ser ímpar ou o outro pode ser ímpar, certo? Bom, e aí por aqui a gente termina essa lista de exercícios. Bom, pessoal, mas qual é a importância de aprender métodos de demonstração dentro do contexto de um curso de ciência da computação, né? Então, eu gostaria de dizer que essa lista de exercícios sobre métodos de demonstração matemática, ela aborda conceitos fundamentais como divisibilidade, paridade, pares ímpares, técnicas de demonstração como a demonstração direta e a prova por contradição. Cada um desses métodos tem uma aplicação direta no raciocínio lógico, que é essencial para qualquer estudante de ciência da computação. Então, quais são as habilidades desenvolvidas com o exercício dos métodos de demonstração? Primeiro, raciocínio lógico estruturado. Vocês observaram que realmente, para escrever uma demonstração, você precisa ter um raciocínio lógico estruturado bem desenvolvido, né? Ou seja, a matemática discreta e os métodos de demonstração, eles treinam os alunos a seguirem passos rigorosos e claros em suas deduções. Isso é essencial para desenvolver a habilidade de pensar algoritmicamente, que é, por sua vez, um pré-requisito para resolver problemas de programação
e também de design de sistemas complexos, certo? Provas e correção de algoritmos é outra habilidade que os exercícios de método de demonstração podem desenvolver em você. A prática de demonstração matemática ela ensina os alunos a provar a veracidade de uma afirmação, o que é equivalente a provar que um algoritmo é correto. Por exemplo, ao demonstrar que um programa sempre retorna o resultado esperado, o estudante utiliza a mesma lógica que nas demonstrações matemáticas. Outra habilidade interessante, o desenvolvimento da abstração. Muitos dos problemas trabalhados exigem que os alunos pensem em termos de generalizações e de abstrações, em que são úteis quando eles projetam um sistema de software. A capacidade de raciocinar abstratamente é uma habilidade central para trabalhar com estruturas de dados, teoria da computação e até mesmo na criação de linguagem de programação. Solução de problemas complexos é outra habilidade interessante que é desenvolvida com esse tipo de exercício. Ao aprender a dividir um problema em partes e provar suas propriedades, como nas questões envolvendo números inteiros e suas relações, os estudantes desenvolvem uma mentalidade de decomposição de problemas. Essa habilidade ela é valiosa na resolução de desafios em áreas como inteligência artificial, otimização e sistemas distribuídos. Bom, e a importância para a ciência da computação? Fazendo o fechamento aqui. O estudo de métodos de demonstração ele fortalece a capacidade de provar a correção de algoritmos e validar soluções. Além disso, conceitos como divisibilidade e paridade têm aplicação direta em criptografia, teoria de números e otimização de algoritmos. A prática de demonstrações matemáticas ajuda a construir um rigor lógico que será útil em várias áreas, desde o desenvolvimento de software até a análise de sistemas complexos. Em resumo, essas habilidades não são apenas teóricas, mas se traduzem em práticas diárias de um cientista da computação, seja no design de algoritmos, seja na otimização e validação de sistemas computacionais. Bom, pessoal, então espero que essa lista tenha sido bem interessante para vocês e a seguir vamos resolver mais algumas outras listas.